Bom dia! Hoje iremos ver um outro sistema de controle automotivo que é o controle de tração, mais conhecido como TCS, ou Traction Control System. Iremos mostrar a importância do controle de tração para o veículo e também para a segurança na condução. Falaremos sobre o modelo matemático desse sistema e mostrar o algoritmo de controle do TCS, que se assemelha bastante com a estratégia utilizada para os freios ABS, que apresentamos na última videoaula. Primeiramente, vamos caracterizar o problema de tração que ocorre nos veículos. Ao acelerar, dependendo de uma série de condições como nível de aceleração ou atrito pneu-pista, o pneu pode perder a aderência com o pavimento. Essa situação de perda de aderência se reflete em um giro falso da roda. No jargão, nós falamos comumente que a roda fica patinando, ou seja, ela gira, porém ela não dá tração. E isso é péssimo para a segurança do veículo. Perder tração em uma das rodas significa que você perde a capacidade de gerar força para impulsionar o veículo, e isso pode de fato interferir bastante na trajetória do condutor. O veículo pode perder o controle, sair da pista e ocasionar acidentes. Então é muito importante manter a tração durante todo o movimento. Manter a tração é como manter a aderência entre pneu e solo em níveis seguros para a condução veicular. Então é nesse contexto que entra o sistema de controle de tração. O TCS evita o giro falso da roda, ou seja, evita que a roda patine durante o processo de aceleração. Dessa forma, o controle de tração atua para aumentar a aderência do pneu com a pista e isso impacta diretamente na segurança veicular. O TCS deixa o carro colado na pista, com aderência e tração, podendo efetuar manobras com bastante segurança, sem risco de perder a trajetória, evitando a possibilidade da ocorrência de acidentes graves. O TCS se tornou assim um sistema de controle primordial para a segurança ativa de veículos. Vamos falar agora sobre o princípio de funcionamento do controle de tração. Primeiramente, a função do TCS. Esse sistema atua para reduzir o torque na roda que está perdendo a tração. Pensando de uma forma mais intuitiva, se a gente acelera demais, eventualmente numa pista com baixa aderência, a tendência é de que a roda comece a patinar, a girar em falso. Então o controle de tração tem que diminuir a velocidade, reduzindo o torque na roda. E qual o objetivo disso? Operar no máximo coeficiente de atrito e aderência, que é este ponto aqui. Nos parece bastante familiar, já mostramos isso na aula de ABS. A diferença é que aqui neste gráfico, que está marcado aqui em 100%, representa de 100% de roda patinando, girando em falso. Iremos ver que neste caso o cálculo de lambda ele é modificado para a tração, quando comparado com a frenagem. E qual a finalidade disso? É evitar que a roda gire em falso. Em linhas gerais, se a roda perde a aderência e começa a patinar na pista, é como se estivesse indo para essa direção aqui. Então o TCS tem que atuar para voltar com a operação nessa faixa de maior aderência, evitando o deslizamento da roda. Logo, nós podemos ver que o TCS funciona de forma muito parecida com o ABS. O princípio de funcionamento é o mesmo, só que enquanto o ABS opera na desaceleração, o TCS opera na aceleração. Isso explica o fato de que carros com ABS já têm uma estrutura pronta para que o controle de tração possa ser implementado. Por essa razão que implementar controle de tração em carros com ABS é de fato um caminho mais fácil. Tem alguns pontos diferentes que iremos comentar entre as duas estratégias, mas o princípio mecânico de funcionamento é o mesmo para ambos os casos. Agora vamos abordar o modelo matemático da dinâmica referente ao controle de tração. As dinâmicas envolvidas são rigorosamente as mesmas que vimos para o ABS, a dinâmica longitudinal e a dinâmica da roda. Entretanto, precisamos adaptar a dinâmica para o contexto do TCS. Primeiro, vamos analisar o escorregamento lambda. Na frenagem, a expressão de lambda é dada por ômega da roda vezes o raio da roda menos a velocidade longitudinal sobre a velocidade longitudinal. Esse termo seria a velocidade longitudinal da roda. Na aceleração, o que precisamos fazer é alterar somente o denominador para a velocidade referente à roda. Então a gente obtém a seguinte equação para aceleração. Ômega da roda, raio da roda menos U, e aqui embaixo nós vamos ter a velocidade angular da roda vezes o raio da roda. Se dividirmos os dois termos pelo raio da roda, a gente obtém a seguinte expressão equivalente. A velocidade angular da roda menos a velocidade angular equivalente do veículo sobre a velocidade angular da roda, sabendo que a velocidade equivalente angular do veículo é a longitudinal sobre o raio da roda. Então essas duas expressões são equivalentes e são utilizadas para o cálculo de lambda para o cenário de aceleração do veículo. Lembrando que o cálculo de lambda interfere no cálculo de Fx
do pneu, tanto para a fórmula Fx é igual a coeficiente atrito vezes a normal, porque o atrito depende do escorregamento, ou pela fórmula de Passaica, uma vez que Fx tem lambda entre os seus parâmetros no cálculo da força longitudinal. Então agora vamos analisar esta expressão. Se a roda ela gira em falso e o veículo não se desloca, a velocidade U é zero e lambda se torna igual a 1, indicando 100% de deslizamento da roda. Na aceleração, o valor de lambda é positivo, normalizado entre 0 e 1. Diferentemente na frenagem, onde o slip era normalizado só que entre menos 1 e 0. Uma segunda modificação é referente ao parâmetro NW, referente ao número de rodas. Enquanto na frenagem NW se referia ao número de rodas com freio, ou seja, em veículos de passeio, NW seria igual a 4. Para aceleração, NW se refere ao número de rodas com tração. Se for um veículo com tração em 2 rodas, nesse caso o NW será igual a 2. Se for um veículo com tração nas 4 rodas, NW aí sim vai ser igual a 4. Então o parâmetro NW, que vai multiplicar aqui Fx, vai depender de fato do número de rodas com tração do veículo. Outra alteração é sobre a inércia da roda indicada aqui neste parâmetro. Para o ABS, a inércia de frenagem é somente a inércia da roda, que é indicado aqui por IW. Já na aceleração, temos que adicionar ainda a inércia equivalente que vem do motor até a roda. Considerando RG, a razão de transmissão, e IE, o momento de inércia equivalente do motor, a inércia a ser considerada aqui no denominador tem que ser acrescida de RG ao quadrado vezes o momento de inércia do motor. Este termo aqui nós vamos chamar ele de JE. Então JE para aceleração é IW mais RG ao quadrado vezes IE. Então no cenário de frenagem, esse termo aqui é zero. Não precisa considerar o momento de inércia do motor na hora de se fazer a frenagem, calculando o momento de inércia aqui somente da roda para o processo de frenagem. Com isso nós fechamos a terceira modificação. Agora nós vamos para o último ponto, que se refere à diferença de torque TE menos TB. Então nós definimos esse torque como sendo a diferença entre o torque motor menos o torque de frenagem. No ABS, nós consideramos TE igual a zero com TB proveniente do motorista pisando no pedal de freio com modulação feita pelo controlador para retirar a pressão de frenagem. Então o torque era igual ao torque de frenagem, o ABS modula esse torque de frenagem, atuando para retirar a pressão de freio nos casos onde você precisa evitar um travamento de roda. Já no TCS, como é que ficaria? Neste caso, TE é o torque proveniente do motor, que vem do comando de aceleração do motorista, através do acionamento do pedal de aceleração. Então, nós temos o torque T igual a TE menos TB. Até aí nenhuma novidade. Mas aqui que está o ponto-chave. Se não há perda de tração e não há necessidade de retirar o torque na roda, uma condição normal de operação, TB vai ser igual a zero e o torque vai ser o torque do motor. Mas se no cenário onde a roda está com muita rotação, um torque elevado, o que o TCS vai ter que fazer? Ele vai ter que diminuir o torque para recuperar a aderência. Ou seja, o controle de tração deve atuar no freio para gerar torque de frenagem e reduzir a rotação da roda. Então na condição 2, com o TCS acionado, eu tenho T igual a TE menos TB, só que esse TB vai vir de onde? Do comando do TCS, para reduzir o torque e consequentemente recuperar a aderência com a pista. Então, enquanto no ABS o controlador atua para tirar a pressão de frenagem para não travar a roda, no TCS o controlador deve frear a roda para reduzir a sua rotação para evitar que ela gire em falso na pista. Assim, nós temos uma outra forma de se atuar com o TCS, que é reduzir o torque motor, aqui representado por TE. Existe essa possibilidade do controlador de atuar também no motor, alterando a injeção de combustível válvula borboleta para reduzir TE junto com a atuação no freio. De qualquer forma, o que iremos mostrar nesta aula é atuação somente no freio. Como nosso objetivo é ilustrar e simular o princípio de funcionamento do TCS, só com a atuação no freio já é suficiente para caracterizar a dinâmica do sistema e também para verificar o desempenho do sistema de controle. Então agora nós iremos para o Simulink, vamos recuperar as equações da modelagem da frenagem, fazer as devidas adaptações, modificações
que acabamos de fazer aqui, alterando a dinâmica da frenagem para aceleração, utilizando o mesmo controlador que nós vimos na aula passada, um on-off com esterese, controlador bang-bang, e utilizando FX como sendo a fórmula de Passeica para a geração da força longitudinal nos pneus. Vamos abrir o arquivo Simulink referente à modelagem do sistema de frenagem. Então aqui não tem ABS, é o modelo de frenagem. O que queremos fazer é alterar este modelo para o cenário de aceleração, modificando alguns parâmetros que acabamos de ver. Então a primeira variável a ser alterada é o Slip Lambda. Para aceleração, precisamos somente alterar aqui o denominador, colocando a velocidade angular da roda vezes o raio da roda. Então, estou dividindo pelo RW vezes o 2. O 2 é a segunda variável de estado, que é a velocidade angular da roda. Segundo ponto, nós vamos alterar este bloco, modelo não linear de frenagem. Vamos dar um outro nome, modelo não linear de aceleração. E vamos colocar aqui o vetor de dimensões de saída 2. Então, agora vamos definir essa função modificando a função original. Então, eu peguei a função, modelo não linear frenagem, renomeei para aceleração. Primeira modificação é alteração da inércia. Então, antes só tinha inércia da roda, agora vamos adicionar a relação de redução do motor até a roda, RG, ao quadrado, vezes o momento de inércia do motor. É importante dizer que essa relação RG, ela engloba todas as reduções, desde a saída do eixo motor até a roda. Esses dois valores devem ser globais, porque essa função é uma MATLAB interpretada e utiliza esses valores uma vez carregados como globais. Então aqui no arquivo de inicialização, estou chamando aqui de parameters TCS, a gente vai carregar primeiro aqui os parâmetros do modelo de aceleração, e aqui estão os valores RG e E, que serão utilizados para o cálculo da inércia. E também o outro parâmetro que devemos alterar, que nós falamos, que é o NW, referente ao número de rodas com tração. Aqui neste caso, vamos colocar NW igual a 2, considerando duas rodas com tração. Vamos executar. As variáveis são carregadas aqui no Workspace. E agora, voltando ao diagrama Simulink, os últimos parâmetros que iremos alterar é o torque de motor e o torque de frenagem. Vamos inverter aqui, no torque motor vamos colocar 2000 e no torque de frenagem vamos colocar 0. Vamos alterar aqui para o modelo não linear aceleração. Vamos agora executar. Então aqui nós temos a velocidade do veículo em amarelo, a velocidade da roda em azul, e aqui o slip começa em 0 e vai aumentando. Estou com o pé no acelerador, não estou freando, não estou fazendo nada a mais do que acelerar. Então o slip aqui ele sai de uma condição mais ou menos ótima e vai embora porque a roda de fato ela está andando mais rápido do que o veículo. Ela não patina 100%, mas ela perde mais aderência porque o escorregamento está aumentando bastante. Se a gente aumentar o torque, isso aqui vai ficar mais claro. Se a gente colocar, por exemplo, aqui o torque do motor 5.000, só para a gente ter uma noção aí de como que o sistema vai se comportar ao executar. Olha que a discrepância da velocidade da roda é muito maior do que a do veículo. Aqui ele está começando a deslizar bem mais e o slip está indo para 0.7. Isso aqui é uma condição muito ruim. Apesar de não chegar a 100% de giro em falso, ele vai para valores de lambda muito perigosos. Isso aqui causa uma insegurança muito grande. O carro aqui já não está com aderência muito boa porque realmente a roda ela está derivando. Então a ideia é pegar esses cenários, trazer essa aderência para baixo, para níveis aí de 0.2, 0.15, 0.25 e aproximar essa velocidade da roda com a velocidade do veículo. Com isso nós vamos melhorar a aderência do pneu com a pista, uma vez que a gente vai reduzir o slip para valores aqui seguros para a condução do veículo. Então o próximo passo agora é colocar o controlador. Nós vamos utilizar o mesmo controlador que nós utilizamos para o ABS. Vamos modular o torque agora para frear a roda a partir do momento que o torque nela for muito elevado e o sistema perceber que o slip está indo para valores muito altos. Lembrando que o lambda, no caso de aceleração, é entre 0 e 1. Então aqui eu vou recuperar a mesma estrutura que nós utilizamos para o ABS, considerando o caso de controle on-off com esterese, ou seja, o controlador bang-bang, e com o filtro de primeira ordem hidráulico. Então aqui eu coloquei o controlador TCS, as entradas, que é o slip desejado, a diferença de torques e o lambda, e aqui um filtro de primeira ordem do atraso hidráulico. Na aula de ABS, eu referi bastante filtro hidráulico. Esse filtro aqui não quer dizer que é um filtro elemento filtrante. É um filtro porque isso aqui é um passa-baixa. Ele vai filtrar o sinal aqui da entrada como uma resposta de primeira ordem. Então, quando vocês lerem filtro hidráulico, é um filtro de primeira ordem que modela o atraso hidráulico desse sistema. Então, aqui no controlador TCS, eu só renomeei o arquivo TCS Controller, que de fato é a mesma coisa. Eu estou entrando com setpoint, com torque e com lambda, essa aqui é a diferença de torque. Eu estou com a parte do on-off comentado, eu vou utilizar o on-off com esterese, o bang-bang, exatamente o mesmo controlador. Com os limites máximo e mínimo de entrada, os cenários são rigorosamente os mesmos.
no disparo para entrada e no disparo para saída, né? Por isso que é um contador de disparo em 2 pontos, né? Bang, bang. Então utilizamos a mesma estrutura do controlador para o TCS. Então agora vamos fazer uma visualização de lambda um pouco diferente. Eu vou querer plotar o lambda em comparação com o sleep desejado e também com os limites máximos e mínimos. Para isso eu vou trazer o mux, colocar aqui no lambda. O primeiro valor vai ser o sleep, o segundo valor vai ser o valor de lambda, o terceiro valor vai ser uma constante. Eu quero fazer uma reta 0,2, que é o sleep desejado, mais o limite, que é o threshold de subida, e também o limite inferior. Estou colocando o setpoint 0,2 menos o limite. Esse limite é o limite inferior, o threshold inferior, para a saída da condição de aplicação do TCS. Esse limite eu vou definir no arquivo de inicialização dos parâmetros. Então aqui no arquivo parameters TCS eu vou definir limite 0.05, defino o intervalo limite para esterese do computador on-off, para que possa ser lido aqui também. O resto aqui continua a mesma, eu estou considerando o status DCS, ele começa desligado, e o parâmetro do filtro cai igual a 1, e a constante de tempo de ciclo hidráulico 0.01 foi o valor que nós deixamos da última vez. Vamos alterar aqui para 2.500, um valor menor, e executar. Então aqui nós temos a velocidade do veículo, que é em amarelo, e a velocidade da roda agora ela não diverge mais. Ela tem tido caídas aqui justamente porque o controlador está entrando. E olha essa figura que interessante. Aqui é o setpoint 0.2, o limite superior 0.25, o limite inferior 0.15. Então a gente coloca aqui a tração dentro desse intervalo. O intervalo de entrada no TCS é esse ponto 0.25, que é justamente quando ele entra aqui. Aqui é o comando, nós podemos ver que aqui ele entra. De fato ele freia a roda, ele está vendo que o veículo vai perdendo tração, ele freia a roda, ele vai vindo para cá, quando ele chega aqui em 0.15 ele libera de novo. O TCS tira o freio e a aceleração se impõe novamente. Quando a aceleração se impõe novamente, ele vai avançando no sleep, até quando ele chega no limite máximo, o TCS vai e freia novamente para cair. E fica aqui tentando manter aqui numa faixa ótima ou próxima do ideal, aqui em 0,20, com os limites máximos e mínimos para ele disparar. E aqui nós vemos perfeitamente a atuação do filtro. O amarelo seria o valor não filtrado, então o azul é a resposta hidráulica do tempo onde o sistema de freio é acionado. Essa primeira parte aqui, ela pode ser desconsiderada porque não tem freio, é só porque o sistema responde inicialmente, mas depois não. Essa entrada aqui é freio, essa entrada aqui é freio, essa entrada é freio. Então, em todos os casos, é o TCS entrando para reduzir o torque, e reduzindo o torque, você evita que essa curva derive para valores maiores que você perde aderência. Vamos fazer uma simulação aqui com 1000, um torque bem inferior, menos da metade de 2500, e ver o que acontece. Do veículo, então não precisou atuar, o veículo está tracionado sem problema algum. Então aqui não precisou entrar com TCS. Se agora aumentar aqui para 5000, colocar aqui realmente bastante torque na roda, o que vai acontecer? Então mesmo com torque elevado, o controle de tração não deixa a roda perder aderência com o pavimento. O TCS entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, todas as ocasiões onde o sleep alcançou 0.25, mantendo a velocidade da roda relativamente próxima do veículo, sem deriva e com sleep médio aí na casa do 0.2, que foi o setpoint configurado para essa simulação. Fica como sugestão simular com outros valores limites, máximo e mínimo, com diferentes valores de torque e tempo de resposta do circuito hidráulico para análise do comportamento do controle de tração em outros cenários. Um ponto que eu gostaria de destacar é que uma outra forma de atuar no controle de tração, como eu mencionei anteriormente, é atuar aqui no torque motor, neste ponto. Se esse torque diminuir através do controle de injeção de combustível, por exemplo, é como se eu estivesse freando indiretamente, porém com atuação em TE ao invés de TB. Mas o objetivo desta aula era justamente mostrar as semelhanças do princípio físico e mecânico entre a estratégia de controle de tração e do ABS. Reparem que eu não realizei nenhuma modificação na estrutura do controlador, somente alguns parâmetros do modelo para análise do problema do ponto de vista da aceleração. Isso explica porque carros com sistemas ABS são passíveis de adaptação para incluir um controle de tração. Então com isso nós finalizamos o capítulo 13 do livro Automotive Control Systems, do SOI. Então eu recomendo a leitura das páginas 247 a 254, onde o autor mostra uma outra abordagem para o controle de tração. É importante que vocês vejam a solução proposta pelo autor e compare aí com o que nós apresentamos na aula de hoje. Então nós encerramos essa parte do controle de tração. Eu agradeço a todos novamente pela atenção, muito obrigado e até a próxima aula.